eu vou falar duas coisas aqui. A que eu queria que acontecesse, que se eu fosse GM eu ia buscar o máximo para acontecer, né, que foi até citado pelo Schefter nessa semana, e o que eu acho que vai acontecer. Primeiro, o Schefter, ele noticiou, e o Pro Football Talk também, que o Packers gosta de vários jogadores que estão cotados para sair na primeira rodada, né? E o Jets tem a escolha número 13, né? São duas na nossa frente. A gente ficaria, se a gente pegar essa primeira escolha dos Jets desse ano, a gente ficaria com a 13 e com a 15. O que eu queria que acontecesse? Eu queria que acontecesse uma troca no estilo como o próprio Schefter citou, que os Packers querem uma troca nos moldes do Matthew Stafford, né? Que tiveram duas escolhas de primeira rodada, uma de terceira, e o Jared Goff, que era o quarterback que ia ser o quarterback dos Lions a partir daquele momento. Acho que era o que eu gostaria que fosse feito. Mesmo que viesse o Zach Wilson, que é um cara que eu acho que viria para ser puro backup, né? Até porque a gente vai ter que ir atrás de backup também. O que eu acho que vai acontecer, Igor e audiência, é que o Packers vai pegar essa escolha 13 dos Jets, talvez pegue uma condicional aí de terceira rodada que pode virar segunda, ou de segunda que pode virar primeira. Enfim, eu acho que os Jets não vão entregar duas primeiras rodadas de cara. E aí, de repente, vem o Elijah Moore. Porque, ainda mais com esses amigos do Rodgers querendo ir para lá, a sala de wide receivers do Jets vai ficar muito cheia. Pode pintar aí um Elijah Moore. Outro wide receiver eu não iria atrás, não. Mas pode ser que aconteça um jogador de defesa e tal. O pessoal da firma brincou lá no grupo, né, Igor? Que eu pediria o Sauce Gardner só para ele não jogar com o Rodgers depois dele ter queimado o chapéu. Mas isso aí é difícil acontecer. Não vai acontecer. Fala aí o que você espera, o que você acha. Assim, a gente pode especular muito mais, mas eu acho que não vai fugir muito de uma escolha de primeira, uma outra escolha qualquer e um jogador. Talvez nem tenha um jogador. Só para lembrar que tem uma questão, né, de ser trocado antes e depois do dia 17, que é depois de amanhã. Em questão de dead cap. Então pode ser que essa troca seja anunciada depois para que os Jets tenham um impacto menor na folha deles e uma maior na nossa, e acho que pode ser isso que deve acontecer. Essa troca deve ser oficializada só depois do dia 17. Igor, faz o apanhadão aí. Então, eu acho assim que a gente já agora falando nos modos da troca, eu acho que tem um detalhe que até tinha tweetado lá no Twitter do Lambeau Leapers, que pode ser que um dos pontos em que, e eu acho que foi até um ex-GM do Packers que deu a informação, e aí eu traduzi e coloquei lá no nosso Twitter, que é a questão, o que pode ser que os termos com relação às escolhas de draft, elas já tem um parâmetro ali definido. Só que o que pode estar enroscando nem era tanto a decisão do Rodgers, mas sim a questão do contrato dele, que ele vai receber 58 milhões garantidos agora. Então, tanto o Jets quanto o Packers vão ter que negociar principalmente essa questão do contrato, tanto que ele falou que vai ter que retrabalhar isso, porque troca dificilmente acontece, né? Porque a questão do valor do contrato, isso já vem lá desde o começo dos rumores que o Jets queria trocar pelo Rodgers, que um dos pontos dificultantes, vamos dizer assim, é a questão do contrato. Então, acho que o Packers e o Jets vão ter que chegar no meio termo aí para efetivar a troca. Agora, com relação aos modos, assim, com relação à pick de draft, eu acho que essa de duas escolhas de draft, eu acho quase remota, sabe? Porque eu não sei até que ponto o Jets estaria disposto a liberar duas picks de primeira rodada para um Rodgers que você não sabe, não tem garantia de que ele vai jogar em 2024. Né? E que ele não é o MVP. Exatamente, tem esse outro detalhe também. Ele não é o MVP. Ele tá vindo num ano de regressão. Né? Ele vem em que ele se demonstrou ter muitas dificuldades. E, querendo ou não, ele tá indo mais pelo nome Aaron Rodgers pro Jets do que pela temporada passada, analisar, sabe? Então, eu acho assim que uma escolha de primeira rodada o Packers consegue pegar. Aí a questão entra, haverá mais escolhas? Talvez uma de segunda e mais algum jogador, né? Enfim, eu não sei quantas escolhas o Jets está disposto a oferecer para o Packers e quantos que o Packers quer. É difícil a gente ter uma noção, porque até agora não foi divulgada na mídia algo concreto, é só rumor, né? Então eu ficaria satisfeito aí com uma escolha de primeira rodada, uma escolha de segunda, talvez uma opção vamos dizer assim, de terceira em 2025, que seja, ou segunda, e mais um jogador. Aí o que eu queria é o Jermaine Johnson.
Que aí a gente solucionaria um problema no grupo de Edge ali. Tem que ver, assim, os Jets acabaram de dar um contrato de 11 milhões por temporada para o Alan Lazar, né? Então eles devem querer se livrar de algum jogador que tem algum peso nesse teto salarial dos Jets. De repente a negociação é essa, tentar empurrar alguém para o Packers absorver, já que o contrato do Rodgers é 58 milhões, ainda tem os 11 do Lazar, ainda tem os possíveis agregados, né? Mercedes Lewis, Robert Tonyan, que a gente tinha esquecido de mencionar, o Randall Cobb. Então, o Tonyan vai querer um contrato, né? Se ele for indicado pelo Rodgers, ele vai muito provavelmente ganhar um contrato do nível do Alan Lazar, né? Então, pessoal, coloca aí nos comentários o palpite de vocês também, para a gente poder ler aqui na live. O Igor, essa daí o Jordi tinha perguntado qual era o nosso chute, né? Que, ó, é o que a gente falou, né? A balança pode pesar para os dois lados, né? A questão do Jets estar ficando sem opção de quarterback e a questão do Rodgers já ter falado que quer jogar no Jets, isso também tira um pouquinho do valor da troca. Tem o do Alan Vasconcelos, ele já botou o palpite dele. Eu confesso, Alan, que se o Packers fizer isso, eu acho horrível. Enfim. Eu acho que, no mínimo, a gente tem que manter a 15 e pegar a 13. Nem que seja o Rodgers pela 13, entendeu? Eu acho que essa 13 ele é muito... Não, eu acho que o Packers quer fazer, pelo menos de ponto de partida, na minha visão, fazer algo que aconteceu com o Davante Adams, ter uma primeira rodada e uma segunda. Então ele preserva a escolha dele mais a do Jets. Eu não vejo o Packers perdendo uma escolha de primeira rodada, sabe? Eu acho assim, tanto que a gente falou de jogadores, um outro pacote que me vem na cabeça agora é que poderia ser tipo uma escolha de primeira rodada, uma de segunda, e daí seria só esse ano, daí nem contava pro ano que vem. Escolha, sabe? Aí traria o Elijah Moore e o Jermaine Johnson. Então, tipo assim, você solucionaria tipo, dentro do pacote, você já solucionaria dois problemas que o Packers tem, o recebedor e o grupo de edge ali. Porque a troca de jogador, o jogador que vier, ele envolve questão de teto salarial, e pra gente até mais fácil, né? A gente tá se livrando de um contrato de 58 milhões. Na verdade, a gente tá se livrando de menos do que isso, né? Porque a gente vai ter um dinheiro preso. Mas fica mais tranquilo de fazer essas mecânicas com o nosso quarterback titular ainda no contrato de calouro, né? Tem mais aí, né? O pessoal, o Vinícius Vidal, uma escolha de primeira rodada, um jogador e uma segunda em 2024. Eu acho isso muito... Essa eu acho bem plausível de acontecer. Uma primeira, uma segunda e um jogador. Duas primeiras ele acha impossível. Eu tô achando também muito difícil o Packers conseguir as duas primeiras. Porque se fixar na situação... Essas duas primeiras é mais para tendo como base a negociação do Russell Wilson e do Matt Stafford, né? O próprio Tom Pelissero falou que o Packers não está esperando ganhar múltiplas escolhas de primeira rodada, como foi noticiado aí pelo Schefter. Então eu acredito que vai ficar nisso mesmo, uma primeira, uma segunda, ou uma primeira e uma terceira, e se ele jogar ano que vem, essa terceira virar segunda. Acho duas primeiras só se uma delas for condicional, e uma condicional mais difícil, tipo ele lançar 4.000 jardas, coisa que ele não fez esse ano. Duas primeiras puras eu acho muito, muito difícil de se conseguir. Aí ele bota a pergunta, né? A gente falou muito do Elijah Moore, ele pergunta se a gente acha que ele... Assim, eles falaram que ele não está disponível para troca, né? Só que tem dois lados isso, né? Ele pode não estar disponível para troca para os outros 30 times, porque ele já está envolvido no negócio com o Rodgers, ou ele pode não estar disponível para troca nem para o Packers. Eu acho que nos wide receivers dos Jets, eu acho que ninguém tá salvo, assim, de uma oferta muito boa, não. Assim, depende do que foi envolvido. Às vezes, de repente, diminuir o pacote, eles colocam o Elijah Moore. E eu tenho certeza que o Packers deve ser um dos jogadores que interessa os Packers. Fala aí. Não, certamente. Tanto que no draft dele, cogitava que o Packers poderia escolher ele, né? O Elijah Moore. E tem um detalhe, né, Rodolfo? Com a chegada do Lazar, o Elijah Moore já não era o principal recebedor. Quem é o principal recebedor lá é o Garrett Wilson, né? E aí esse você tem... esse é intocável. Aí você tem o Allen Lazar que tá chegando.
Agora os demais de cabeça, assim, eu não vou lembrar. Mas o Elijah Moore tava querendo ser trocado porque ele queria ser o principal recebedor, sabe? Porque ele tava tendo poucas oportunidades. Então, eu acho, assim, que dependendo como for, o Elijah Moore aceitaria, eu acho que facilmente aceitaria a troca, porque, cara, ele seria o principal recebedor do Packers ali, talvez junto com o Christian Watson ali, até porque o Christian Watson eu acho que precisa se considerar. Então, o Elijah Moore viria para ser um cara, assim, Ele seria o wide receiver 1. Ele seria o recebedor mais antigo dos Packers na liga, né? Sim, certamente. Então, eu acho que eu não descarto essa possibilidade do Elijah Moore, sabe? Porque seria bom com o Packers também, né? Eu até, assim, é o que eu falei, né? Eles falaram que ele não está disponível para troca. Isso pode ter sido uma trava para outros times que estivessem perguntando por ele. Porque ele talvez já... Assim, eu tenho para mim que esse negócio do Packers com o Jets já está costurado. A gente só vai saber depois. Acho que tem a questão da data do dia 17, né? Oficializar isso, acho que só vai depois do dia 17, pelas questões aí contratuais, questão de teto. Então pode ser que a gente esteja aqui especulando e o negócio lá já está fechado. Enfim, sendo bom ou ruim, pode ser que já esteja fechado e é pano para manga que a gente vai ter até esse anúncio. Bryce Hall é muito bom. Aproveitando... Fala aí. Não, mas esse aí sem chance. Esse sem chance, porque, cara, se ele não se machuca, ele é o running back 1 do Jets. E outra, e eu falo mais, a gente reestruturou o contrato do Aaron Jones, então o running back não tá nessa história. Não tem. Ele é muito bom jogador, concordo, mas não tem. Depois da reestruturação do Aaron Jones e com o A.J. Dillon lá, acho muito difícil a gente. Acho quase impossível o Jets liberar, né? Ele vai ser o running back 1 dos Jets. E acho muito difícil a gente querer gastar o capital de troca num running back. Exatamente. Acho que não vai fugir de Ed, um tight end bloqueador de repente, um wide receiver, não vai fugir disso se vier jogador, né? Se o Jets não quiser colocar jogador, vai vir só escolhas mesmo e a gente vai ficar feliz. Eu diria, sobre essa negociação, que se o Rodgers tivesse sido BMVP agora, seriam 2 escolhas de primeira rodada, com certeza. Agora, sem ele ter sido MVP, aliás, ele teve uma temporada muito errática, né? Tem lances assim que a gente, 4, 5 anos atrás, a gente não conseguiria pegar erros muito claros do Rodgers em jogos, como aconteceu nessa última temporada, foi muita coisa, assim. Pro nível Rodgers, foi muita coisa. E assim, o Jets, ele sabe que não tá contratando o Rodgers MVP, mas ele sabe que o Rodgers, nível ano passado, ele é melhor do que 17 quarterbacks titulares da NFL.